Neste momento que eu estou falando com vocês aqui de Porto Alegre, dia 16 de novembro, são quase 5 horas da tarde. Céu azul, sol forte, temperatura de 30 graus em Porto Alegre. Primavera está chegando ao fim, daqui a pouco começa o verão aqui. Verão em Porto Alegre é insuportável. Boa parte da população, a que pode, vai para as praias de Santa Catarina, porque as praias aqui do Rio Grande do Sul não são brincadeira. O Nordestão sofre o tempo todo. Eu digo para vocês que é uma única praia aqui no Rio Grande do Sul que vai do Mampituba até o Chuí. E ali, arbitrariamente, vão sendo dados nomes para as praias aqui do Rio Grande do Sul. Xangri-Lá, Atlântida, Capão Novo, Capão da Canoa, enfim, mas muito arbitrariamente. E areia úmida, não tem vegetação perto da praia, o mar está sempre marrom, águas turvas, frio, muito buraco. Vocês podem achar que eu estou exagerando, mas é bem assim mesmo. É por isso que o pessoal que pode atravessa o Mampituba e vai para as praias de Santa Catarina, né? Parece que Deus, quando construiu o litoral do Brasil, foi recortando tudo até chegar ali no Mampituba, na divisa de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul. Depois dizem que ele se cansou e fez um traço só, do Mampituba até o Chuí. Mas enfim, mas quem não pode, não tem recurso, claro que lota as praias aqui do Rio Grande do Sul. Como aliás eu fiz neste final de semana, indo para Xangri-Lá. E até passeei ali bastante pela praia de Xangri-Lá. Fica 1 hora, 2 horas de Porto Alegre de carro, pela Freeway aqui. Porto Alegre até Osório, depois pela Estrada do Mar ou pela BR até Xangri-Lá, que fica do lado da Atlântida. Bom, mas eu não vim aqui conversar sobre isso com vocês aí. Eu quero ler a carta do general Vilas Boas, um gaúcho de faca na bota, ex-comandante do Exército. Ele, nesse final de semana, publicou uma carta muito corajosa a respeito dos eventos políticos que estão se sucedendo nesse final de ano aqui no Brasil. Eu quero ler para vocês aí, que ela praticamente resume tudo o que aconteceu nesse final de semana aqui no país, né? Antes disso, eu quero dizer para vocês o seguinte, lembrar que tudo aquilo que eu não posso e não digo aqui, não por vontade minha, eu escrevo no meu blog polibiobraga.com.br. Vocês nem imaginam o que eu publico ali. Vão ali, vão dar uma olhadinha ali. Passo o dia todo atualizando informações, sobre tudo, com ênfase em política, e com ênfase sobre o que está acontecendo aqui. E com ênfase numa divulgação de informações que você não vai encontrar na grande mídia. E quando vai encontrar na grande mídia, ela está disposta de uma maneira que desqualifica o que aconteceu e o que está acontecendo. A imprensa brasileira, infelizmente, se transformou, a tradicional, numa imprensa que se coloca a desserviço da informação. Essa é que é a verdade. Então, as informações correm solta mesmo e, na maioria das vezes corretas, nas redes sociais, né? E com grande urgência e também com muito conteúdo, né? Como vocês sabem melhor do que eu, inclusive, porque vocês estão usando aí as redes sociais. Mas eu uso também, intensamente, tanto quanto posso, né? Porque o meu Instagram, meu Twitter, meu Facebook, a toda hora eles vão para o espaço ali, né? Mas eu insisto com isso aí. Mas então acompanhe ali, o polibiobraga.com.br, né? Eu tenho publicado muitas fotografias desse final de semana, então vídeos tantos quantos são possíveis colocar no YouTube, né? O YouTube vê até metade do que 90% do que eu boto ali, mas sempre escapa alguma coisa, né? O TikTok sai mais coisa, mas vocês podem também me mandar informações através do WhatsApp ou Telegram 51999459810. Vou repetir, 51999459810. Infelizmente eu não posso atender muitas das ligações que me fazem porque eu estou correndo o tempo todo aqui.
Mas eu leio todas as mensagens que eu recebo, não tenho dúvida disso. Inclusive as que estão no pé aqui desse comentário. Eu leio tudo com atenção. Ler é mais fácil, porque eu posso ler a hora que eu quiser. Não é a mesma coisa que atender um telefone, porque eu sou obrigado a interromper com tudo para atender um telefone. Então, isso raramente eu consigo fazer. Mas texto sim. Me mande texto aí, fotos, vídeos, sobre tudo que está acontecendo aí que vocês acham que é relevante, que eu vou dar um jeito de olhar e fazer uma seleção e publicar isso aí no meu blog polimebraga.com.br. E a carta do general Vilas Boas diz assim, ó: as 2 semanas que se encerraram foram marcadas por eventos significativos. Vocês sabem disso. A população segue aglomerada junto às portas dos quartéis pedindo socorro às Forças Armadas. Olha quem está falando isso aí, é o comandante do Exército no governo Dilma, esse gaúcho, Vilas Boas. Vai adiante, a carta diz: com incrível persistência, mas com ânimo absolutamente pacífico, pessoas de todas as idades, identificadas com o verde e o amarelo, que orgulhosamente ostentam, protestam contra os atentados à democracia, à independência dos poderes, ameaças às liberdades e as dúvidas sobre o processo eleitoral. Corretíssimo, né? É o que eu tenho escrito, inclusive, no meu blog aqui, tenho dito aqui também. O general vai adiante e diz: o inusitado diante dos movimentos foi produzido pela diferença da grande imprensa. Talvez nossos jornalistas acreditem que, ignorando a movimentação de milhões de pessoas, elas vão desaparecer. Porque o que está fazendo a imprensa? O que fez nesse final de semana? A serviço da desinformação. Não publicou, a ordem era: não publique nada sobre isso aí. Quer dizer, aqueles 2 milhões de pessoas que estavam lá em Brasília não existiram. As 30 mil que estavam aqui em Porto Alegre, ontem, que eu constatei, não existiram. A motociata que ocorreu ontem aqui em Porto Alegre não existiu. Então a ordem dessa grande imprensa é: primeiro, não publica nada. Segundo, se tiver que publicar, publica o mínimo possível. E terceiro, se publicar o mínimo possível, desqualifica. É isso que diz o general aí. Talvez nossos jornalistas, na verdade, eu quero dizer para vocês que não são os jornalistas. Aqui tem um equívoco das pessoas, inclusive do general Vilas Boas. Não são os jornalistas. Ou pelo menos não são todos os jornalistas. Nem a maioria dos jornalistas. São os donos dos veículos de comunicação. Jornalista nenhum escreve o que bem entende, fala o que bem entende na rádio, ou se apresenta na televisão falando o que bem entende. Nenhum, isso não existe. Só existe por autorização dos veículos de comunicação, que são empresas como todas as outras empresas, só que com foco diferente. Mas são empresas, os seus proprietários, os Marinho lá da Globo, os Frias lá da Folha de São Paulo, os Mesquita do Estadão, os Sirotsky aqui de Porto Alegre, eles visam o lucro. Claro que é uma atividade diferenciada, mas banco também é uma atividade diferenciada. Uma metalúrgica é uma atividade diferenciada. Então, não é muito correto isso, não, sabe? Claro que alguns jornalistas fazem isso de muito bom agrado, né? Bom grado, né? Por ideologia ou por fisiologismo. Bom, então, diz o general adiante aqui, não se apercebem, os jornalistas, né? Eles que, ao tentar isolar as manifestações, podem estar criando mais um fator de insatisfação, com certeza. A mídia totalmente controlada nos países da cortina de ferro não impediu a queda do muro de Berlim. A história ensina que pessoas que lutam pela liberdade jamais serão vencidas. Concomitantemente, vai adiante a carta, as Forças Armadas emitiram 2 notas. A primeira, assinada pelo general Paulo Sérgio, ministro da Defesa, trouxe anexo um relatório com 65 páginas, detalhando passo a passo a auditoria empreendida pela equipe multidisciplinar do Ministério da Defesa. Simplificando, a essência da questão se prende aqui... Deixa eu desligar isso aqui. É uma personalidade importante aqui, o doutor Jair Soares, nosso ex-governador do Rio Grande do Sul. Já vou falar com ele daqui a pouco. Bom, vai adiante então. Simplificando a essência da questão, se prende aqui o ato de votar deve ser privado, enquanto a apuração deve ser pública e auditável. Ou seja, votar é uma atividade privada. Ninguém pode entrar ali, ninguém pode saber. Mas apurar, essa não. Essa segunda lei, inclusive eleitoral, é pública e auditável.
Bom, em 11 de novembro último, os comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica emitiram uma nota de apenas uma folha, suficiente para demonstrar o apego aos princípios e valores militares, bem como ao texto constitucional. Por fim, não pode deixar de ser destacada a liderança e equilíbrio, a serenidade e a autoridade do atual comandante e do ministro, condições com as quais asseguram a disciplina e a coesão de seus subordinados. Externamente, reforçam a confiabilidade que a população, não por acaso, elege como a do seu mais alto nível do país. É isso, né? Esse é o resumo da ópera. Eu fiz questão de trazer o conteúdo dessa carta aqui para o conhecimento de vocês, pela relevância do personagem que assina essa carta aqui. E porque também traz esclarecimentos importantes a respeito de muitas das angústias que são colocadas nas ruas e internamente pela maioria, se não a totalidade de vocês que estão me vendo nesse momento aqui. É isso aí, senhores. Não passarão.